Olá e bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Análise de Estudos de Neutralidade. Hoje estou acompanhado pelo fundador dos Estudos de Neutralidade e professor assistente de Relações Internacionais na Universidade de Kyoto, Dr. Pascal Bottas. Bem-vindo ao seu próprio canal, Pascal. Muito obrigado, John, pela gentil introdução. E para todos, estamos apenas introduzindo esse novo formato. Então nos desculpem se estamos nos divertindo um pouco hoje, porque estamos realmente experimentando o que é possível nesse formato de podcast. Estou ansioso por isso, John. Sim, eu também. E estou realmente ansioso para ler seus comentários e ver como você recebe o novo formato. Obviamente, haverá muitos ajustes e pequenas correções antes de acertarmos tudo. Mas se você puder ter paciência conosco hoje, temos muito a cobrir, não é? Nós temos. E acho que a primeira coisa que você preparou é, na verdade, uma análise da situação na Síria. Sim, isso mesmo. Então, se você tem acompanhado as notícias, notará que tudo começou novamente na Síria. A guerra está acontecendo desde 2011, então está se aproximando de seu 14º ano agora, o que é incrível e desastroso, é claro. A notícia é que, a partir da semana passada, o Hayat Tahrir al-Sham lançou sua ofensiva no noroeste e capturou muito território do governo sírio. Eles nomearam sua ofensiva como Operação Dissuasão da Agressão, o que mostra que alguém tem aprendido com o Ocidente em nomenclatura, se não em táticas. Então vamos cobrir o que está acontecendo na Síria e por quê. Deixe-me mostrar o primeiro mapa aqui, as linhas de frente da ofensiva noroeste do Live Map, a partir do dia 29. E podemos ver, à medida que avançamos, que houve uma grande ruptura da posição do HTS e Tahrir al-Sham no noroeste da Síria. Eles saíram da província de Idlib e aparentemente varreram tudo à sua frente. E se olharmos para a situação em dezembro, podemos ver que Aleppo foi plevastrein palbi parved from boards to Hebrews spell leves de Arku Sera. Isso é uma grande surpresa, certo? Quero dizer, ninguém viu isso chegando. Ou você ouviu algum boato antes de que Alepo estava de alguma forma sob ameaça? Não. Quero dizer, Alepo é a segunda maior cidade da Síria. Você imaginaria que seria uma prioridade máxima para o governo Assad manter o controle. E eles conseguiram fazer isso em todas as ofensivas e adversidades que enfrentaram até agora. Então, o que exatamente precipitou esse colapso? Se foram novas táticas ou equipamentos do lado dos rebeldes? Ou se foi um esgotamento da capacidade de combate das forças de Assad ou de sua economia? Seja o que for, parece ter realmente mudado o jogo na Síria. Para mim, isso foi uma grande surpresa. E sei que provavelmente chegaremos a isso em um momento. Mas o fato de acontecer mais ou menos simultaneamente com o cessar-fogo no Líbano, que você tem um conflito, pelo menos em certa medida, diminuindo, e outro acontecendo aqui, isso é bastante suspeito para mim. Mas talvez continuemos com o que você preparou. Sim, eu acho que sim. Acho que temos que mencionar o fato de que essa ofensiva começou aparentemente no mesmo dia em que Israel assinou seu cessar-fogo com o Líbano. Obviamente, tudo é tão interconectado nesta região que só se pode suspeitar que há algum tipo de ligação aí. Então, a primeira pergunta que me fiz ao ver os curdos e as SDF do norte, representados em amarelo aqui, e Hayat Tahrir al-Sham avançando sobre Alepo de dois lados com as forças do governo se retirando, foi o que aconteceria quando as duas forças entrassem em contato uma com a outra. Eles cairiam em conflitos internos ou tinham algum tipo de acordo? E podemos ver o que aconteceu muito claramente aqui. As forças rebeldes tinham muito mais poder de fogo, claramente, do que os curdos. E simplesmente tomaram o território que os curdos haviam ocupado e desceram por Sretsur.
Agora, obviamente, algumas coisas acontecendo aqui. As forças turcas em verde claro, o SNA, Exército Nacional Sírio, têm avançado do norte diretamente para o sul. O HTS tem avançado de um lado para o outro. Assim, os curdos, que avançaram para esse território, em torno de Alepo, e na verdade chegaram primeiro ao aeroporto de Alepo, entre outros locais, foram essencialmente cercados e forçados a sair. Eles assinaram um acordo, ou concordaram verbalmente com o Hayat Tahrir al-Sham, que se retirariam de Alepo para seu território principal aqui. Mas na verdade o que isso representa é a ocupação de uma grande quantidade do norte da Síria, ocupado pelos curdos por forças rebeldes não curdas, o que é obviamente uma crise humanitária em formação. E se os chamarmos de forças rebeldes, quero dizer, é assim que a mídia ocidental fala sobre eles regularmente. Mas estamos falando aqui de alguns combatentes islamistas extremistas, certo? E houve pelo menos um vídeo muito horrível de uma decapitação que essas forças fizeram durante os primeiros 1 ou 2 dias. E essas não são exatamente o tipo de pessoas que os curdos queriam em seus territórios até agora, pelo menos pelo que eu entendo. Isso está mais ou menos correto? Sim, eu acho que sim. Então, o Hayat Tahrir al-Sham é uma organização muito interessante porque, quero dizer, eles herdam sua origem da Al-Qaeda e da Al-Nusra. Mas acho que seria injusto dizer que são exatamente os mesmos. Houve um grande movimento para, de certa forma, rebrandear sua imagem, para ser mais amigável ao Ocidente, talvez, em termos do que fazem e no que acreditam. Mas certamente há uma espinha dorsal islamista. Acho que o quão extremo isso está em debate. Mas sim, então você tem o Exército Nacional Sírio, que é absolutamente apoiado até o limite pela Turquia. E como a Turquia e a população curda têm uma longa e histórica relação, acho que se pode dizer que os curdos estão relutantes em ser ocupados por essa força, digamos assim. Desculpe, assim como os territórios controlados pelos curdos são algo que o governo turco odeia ver, não é? Isso é algo a que Erdogan tem se oposto, e onde Erdogan tem estado em conflito com as forças dos Dacimas por lá, que têm colaborado com os curdos desde, bem, talvez não desde o primeiro dia, mas se tornaram o principal apoio, como a grande potência por trás deles. Isso também é, até certo ponto, uma escalada da Turquia contra as forças da coalizão dos Asmam. Acho que é difícil levar isso tão longe. A Turquia tem sido muito ativa militarmente, pelo que parece, mas não em áreas onde a coalizão apoiada pelos Estados Unidos é forte. Houve alguns ataques turcos na parte mais oriental, mas muito limitados em escala. E obviamente não é aí que todas as mudanças territoriais estão acontecendo. A verdadeira notícia da Síria não são essas partes ao redor, mas a ocupação desse território e a queda de Alepo para o Hayat Tahrir al-Sham. Agora, acho importante perguntar por que os rebeldes ou os islamistas conseguiram tanto sucesso repentino. E acho que há 2, talvez 3 perguntas que podemos fazer. Então a primeira e mais óbvia é até onde a ofensiva irá. Parecia que eles varreram tudo diante deles nos primeiros dias. Este conflito tem apenas 1 semana no momento em que esta ofensiva foi registrada, e parece que os rebeldes foram parados apenas ao norte de Hama, que é uma distância considerável da fronteira original. Eles estavam se apressando em direção a Damasco desde o início. Então a questão é, a Síria e seus aliados serão capazes de parar os rebeldes neste ponto e estabilizar o conflito aqui? Ou haverá mais colapsos e mudanças territoriais de ambos os lados? É muito difícil avaliar isso sem ter um conhecimento completo e aprofundado da situação militar no terreno, o que, como estamos recebendo as notícias à medida que surgem, é obviamente bastante difícil de fazer.
Então, a próxima pergunta é: por que o exército sírio está colapsando tão rapidamente? E acho que podemos começar a especular sobre algumas coisas aqui. Talvez agora seja o momento de falar brevemente sobre o Líbano, porque temos um segmento inteiro sobre o Líbano após este. É bem conhecido que o governo de Bashar al-Assad e suas forças são apoiados na Síria por uma série de outros fatores, incluindo o Hezbollah. E o Hezbollah, é claro, foi muito enfraquecido por 2 meses de bombardeio por Israel. Embora eu não possa verificar isso a partir de relatos diretos no terreno, há 2 argumentos que ouvi em apoio ao motivo pelo qual o exército de Assad está tão fraco aqui, em comparação com o que era há apenas alguns anos. Um deles é que muitos combatentes e equipamentos do Hezbollah foram retirados da arena síria para o Líbano para ajudar a repelir a incursão israelense ou para lutar contra Israel, como resultado dos ataques de 7 de outubro e da guerra contra a Palestina desde o ano passado. O outro argumento é que, devido à intensidade desse conflito, o próprio Assad foi obrigado a retirar suas unidades do norte da Síria em direção à fronteira israelense, caso houvesse um transbordamento significativo no terreno por parte das forças israelenses. Agora, não posso verificar nenhum desses argumentos, mas acho que ambos são lógicos. Qual é a sua intuição ao ouvir isso, Pascal? Isso faria sentido, porque a maior questão tem sido porque essa força de combate, outrora formidável, que manteve, mesmo na época em que Alepo foi intensamente disputada, acho que por volta de 2015, houve combates muito intensos, e as forças de Bashar al-Assad na Síria nunca realmente perderam o controle sobre o domínio da cidadela, as partes mais fortificadas e antigas de Alepo, enquanto agora elas simplesmente colapsaram completamente. Retiraram-se e desistiram. E não houve muitos combates acontecendo em primeiro lugar. Agora o elemento surpresa, é claro, foi enorme. Mas por outro lado, como você disse na introdução, por que a segunda cidade mais importante não seria devidamente defendida? Então isso tem a ver com o Líbano. Isso tem a ver com o fato de que, no geral, o Hezbollah e as forças de Assad na Síria, e também o Irã, são na verdade parte do mesmo sistema que obviamente foi degradado, por uma razão ou outra, pelo que aconteceu no Líbano, o que faria muito sentido. A outra explicação seria, claro, que houve uma gestão horrível. Ouvi isso em outros podcasts, que uma das grandes frustrações dos russos, que são os grandes apoiadores do governo de Assad e suas forças, é na verdade muito frustrante, não tanto com os turcos, ou mesmo com Israel, mas muito com seu próprio aliado, a Síria, que não conseguiu erradicar algumas formas de corrupção sistêmica dentro da força de combate. Forms of systemic corruption inside the fighting force. Now, also, this one is pure conjecture. I don't know. Agora, também, isso é pura conjectura. Eu não sei. Estas são as suposições no terreno, mas é provavelmente provável que seja uma combinação desses fatores andando de mãos dadas. Por outro lado, se você me perguntar qual é a causa mais imediata, eu apostaria na maneira como as forças sírias estavam trabalhando com o Hezbollah, em qualquer nível, e que, de fato, a degradação do Hezbollah agora também tem o efeito secundário de ter impactado as forças armadas sírias muito fortemente. Sim, acho que essa é uma análise muito boa e não se pode descartar o potencial de corrupção. Obviamente, não estamos baseando isso em evidências jornalísticas, que acho que são bastante escassas em relação à organização interna do exército árabe sírio, mas é certamente uma possibilidade a considerar. Por outro lado, não se trata apenas do argumento de como o exército de Assad está de repente tão fraco, mas também talvez de como os rebeldes estão de repente tão fortes. E a questão aí é quem ou o que transformou esses rebeldes em uma força de combate eficaz nos últimos 4 anos. E se você for especular sobre quais armas ou equipamentos podem ter sido fornecidos ou quem estaria envolvido, quais jogadores de poder regional teriam interesse nesse tipo de desenvolvimento, quem você suspeitaria de algo assim?
Who would you suspect of that kind of thing? Well, I mean, without any. Bem, quero dizer, sem qualquer prova disso, eu diria apenas que uma coisa lógica a acontecer aqui seria que, na verdade, há alguma tecnologia fornecida pelo Ocidente envolvida. E vimos isso repetidamente, como os Estados Unidos e também a Europa estavam ativamente envolvidos em operações clandestinas para apoiar qualquer tipo de inimigo do seu inimigo, certo? Mesmo às custas de esses, então, se tornarem potencialmente o próximo ISIS, literalmente, ou o Talibã no Afeganistão, nos anos 1980, certo? Esse uso de procuradores para enfraquecer um inimigo principal tem uma longa história. Novamente, também aqui, não tenho nada que eu pudesse apontar como um documento ou um memorando. Agora temos discussões sobre as armas que estamos vendo sendo implantadas, algumas das quais parecem apontar para equipamentos ocidentais, ou pelo menos também equipamentos turcos até certo ponto. Talvez, sem isso, mais. Maybe did you find in your research any indications for such? So I found nothing that you could describe as a smoking gun. Então não encontrei nada que você pudesse descrever como uma prova definitiva. E obviamente, como não sou especialista em equipamentos militares, não posso dizer pelas fotos que encontrei qual equipamento é qual. Tenho uma foto que gostaria de mostrar em um segundo, se conseguir descobrir como fazer isso, de uma foto tirada pelos rebeldes em Alepo, tendo capturado o que eles afirmam ser um sistema Pantsir II russo. Muitos deles estão usando o que parece ser um equipamento bastante razoável, incluindo capacetes de combate com os encaixes para GoPro que você costuma ver nos mais modernos. Eu estava me perguntando se nosso público poderia dar uma olhada nisso e ver se reconhece algum dos equipamentos na foto e descobrir se foi capturado do exército de Assad ou se foi fornecido por algum outro poder. Vamos mostrar isso em um segundo quando descobrirmos como fazer isso. Isso faz realmente importante que os rebeldes tenham mais drones nesta fase do conflito, o que não tínhamos visto. Embora, enquanto você procura a imagem, quero dizer, a guerra com drones é uma das maiores revoluções na guerra militar que vimos nos últimos, eu diria, 3 anos. A guerra com drones não era uma realidade antes do conflito ucraniano explodir em sua escala total em 2022. E então, de repente, ficou claro que esses drones mudaram todo o jogo estratégico no terreno para as forças de artilharia, certo? Não é tanto o impacto deles como substituto para sistemas de mísseis, mas como um meio de vigilância do território. Engraçado o suficiente, muito semelhante à forma como os balões realmente começaram a mudar a guerra no final do século XIX, no sentido que você podia simplesmente ver o que estava acontecendo. E eu acho que essa guerra de drones, agora acontecendo novamente desta vez, é algo que provavelmente é mais esperado, já que drones em qualquer novo teatro de conflito se tornarão significativos. Um ponto a mais sobre eles, no entanto, é que você não precisa necessariamente de uma grande base de fabricação para isso, certo? Esses drones, especialmente os que os ucranianos têm usado, são como drones comerciais fabricados na China. Aqueles que você e eu podemos comprar em qualquer tipo de loja de ferragens ou loja de TI. Eles então os reconfiguram para carregar bombas e submunições e vigiar uma área, o que é bastante fantástico. Parece alta tecnologia, mas na verdade é mais baixa tecnologia na forma como pode ser implantada e adquirida, especialmente. Então, qual é a sua... Sim, eu concordaria com isso. Absolutamente. Os drones são uma tecnologia muito barata. E eu acho que a Ucrânia estava afirmando que poderia essencialmente produzi-los a uma taxa de 100 por dia ao longo do próximo ano, o que provavelmente é um exagero. Mas isso mostra o quanto você pode produzir em massa essas coisas. Agora, os relatórios desses drones os chamaram de drones Shahin. Shahin é o nome de um drone que é, na verdade, de design jordaniano e é um drone kamikaze, um drone suicida. Agora, a coisa interessante a notar, no entanto, é que Shahin é também, acredito, a palavra árabe para falcão.
So it might just be a generic word. Então pode ser apenas uma palavra genérica para drones de combate. Eu não falo árabe, então não posso te dizer em vez daquele design específico. Mas se eles são de design jordaniano, acho que isso é uma característica interessante a se notar. A última coisa são os drones sobre os quais você pode ter ouvido muito no contexto da Ucrânia, que são os drones Shahed, que podem soar semelhantes, mas são uma tecnologia completamente diferente. Eles são drones iranianos que, em geral, maiores e mais caros, pelo que sei. Agora, a foto que mencionei anteriormente é esta. Acredito que seja Hayat Tahrir al-Sham, em Alepo. This, I believe, is Hayat Tahrir al-Sham in Aleppo. Let's try. Vamos tentar aumentar o tamanho disso um pouco? Só me dê um segundo. Vou colocar aqui. Você pode descrever um pouco mais? Can you describe it a bit more? Sure, so for anyone who's just listening, you have Claro. a bunch. Então, para quem está apenas ouvindo, você tem um grupo de homens que parecem árabes, em trajes de combate de todos os tipos, carregando fuzis de assalto e usando uma mistura de roupas camufladas, bonés de beisebol e capacetes de proteção, parados em frente ao que parece ser um sistema antiaéreo ou de defesa aérea. O que notei antes são os encaixes para GoPro nos capacetes, o que implica que não são tecnologias desatualizadas. São, pelo menos, razoavelmente modernas. Quando vi imagens do exército árabe sírio, eles não parecem estar melhor equipados do que isso. They do not look better equipped than this. So I think it's fair to say that if this is Então, acho que é justo dizer sobre o HTS que estamos olhando para dois adversários de igual nível, pelo menos em termos de seu equipamento de infantaria, o que é um guia limitado para quão eficazes eles são no geral. Mas então, é claro, este é um grupo de pessoas que acabou de capturar a cidade. Você pode esperar que eles também tenham saqueado um monte de armamentos que foram deixados para trás. Eles podem ter simplesmente tirado esses capacetes direto do armazenamento, e isso pode estar completamente superrepresentando suas capacidades gerais. Então, apenas uma palavra de cautela aí. general capability. So just a word of caution there. Right, but that's exactly the point that we Certo, that all certo. people now will try to figure out. Mas esse é exatamente o ponto que muitas pessoas agora tentarão entender. Como foi possível que os sírios não perceberam isso chegando, certo? Quero dizer, se este é um ataque bem preparado e bem estruturado, com bom equipamento, pelo menos as forças na região deveriam ter tido algum tipo de informação sobre isso. É a mesma coisa que nos perguntamos sobre o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, certo? Hamas attack on Israel on 7th of October 2023, right? In which leads a lot of people to speculate all E isso leva muitas pessoas a especular todo tipo de coisas sobre esse ataque ter sido conhecido ou anunciado, areas or mas não levado a sério, ou se foi de propósito ou não, seja o que for. Mas a questão é, como são possíveis manobras tão grandes sem que o outro lado realmente seja permitido fazê-las? Porque, novamente, é preciso reunir muitas forças para isso e muito equipamento, o que é algo que você pensaria que pelo menos alguém tão tecnologicamente avançado quanto os russos, que são diretamente aliados da Síria, de alguma forma detectaria em sua vigilância. Mas, aparentemente, não. pick up, but apparently not. That's a very good point. I think, well, the intelligence... Esse é um ponto muito bom. Acho que, embora as capacidades de inteligência da Síria, de Assad e de Israel sejam completamente incomparáveis em termos de tecnologia, recursos, financiamento e assim por diante, você esperaria pelo menos que os russos estivessem um pouco mais atentos a isso. No entanto, também vale a pena destacar que o HTS, como muitos dos grupos sírios, é por natureza uma força militar bastante dispersa. E, portanto, talvez seja mais difícil realmente identificar um acúmulo militar lá. Mas sabemos que os russos estavam cientes de que algo estava acontecendo porque intensificaram seus bombardeios, seus ataques aéreos em Idlib desde outubro. Então estava claro que eles tinham alguma ideia de que algo estava acontecendo. E de fato, os ataques aéreos continuaram ao longo desta fase do conflito na última semana em Idlib e outros territórios rebeldes recentemente ocupados. Other recently occupied rebel territories. The problem seems to be not in the air, though, but on the O problema parece não estar no ar, mas no solo, que os sírios foram incapazes, por qualquer motivo, de resistir a esse ataque, ou, talvez, como você diz, de prever sua chegada.
O próximo ponto que quero destacar, no entanto, é que, independentemente de quem você acha que pode ou não estar apoiando o HTS, você imaginaria que eles têm que ser apoiados por alguém? Isso não pode ser um agrupamento militar puramente indígena e autodirigido. Forças militares exigem muito apoio econômico, se nada mais, apenas para operar. Vale a pena destacar que a única região que a província de Idlib faz fronteira, além da Síria de Assad, é a Turquia. Então, qualquer um que esteja apoiando o HTS, você imaginaria que teria que estar fazendo isso com o entendimento tácito da Turquia, certo? Certo. Certo. É por isso que outros podcasters realmente apontam o dedo para a Turquia e a influência de Erdogan, e a possibilidade de que isso tenha sido basicamente Erdogan se vingando de humilhações anteriores pela Rússia. Essa é uma das teorias que circulam por aí. Mas quero dizer, de que outra forma você chegaria a essas posições? How else would you get to these positions? Certo, exatamente. Você teria que antecipar algum tipo de envolvimento turco, ou pelo menos fechar os olhos se alguma outra força estivesse apoiando o HTS aqui. Mas sim, para aquelas pessoas que talvez não tenham acompanhado a Síria tão de perto, vale a pena destacar que houve uma série de grandes intervenções militares turcas na Síria. E a Turquia e a Síria, o relacionamento entre eles, eu acho, é realmente fundamental para entender como a guerra civil síria se desenvolveu. Porque até 2011, a Turquia e a Síria tinham, na verdade, relações muito boas. Pelo menos até onde eu sei, eles tinham fronteiras razoavelmente fluidas. Eles se engajavam em comércio e cooperação em várias questões internacionais. Mas já no final de 2011, a Turquia havia mudado completamente sua postura em relação ao governo Assad e, mais ou menos, alinhou-se com o restante da OTAN ao declará-lo um governante ilegítimo, exigindo mudança de regime e apoiando ativamente e financiando os rebeldes na Síria. Então, essa é uma mudança realmente interessante. O que você acha que no nível geoestratégico pode ter informado essa decisão? Isso tem sido, para mim, um dos grandes enigmas. Como foi possível que a Síria se desintegrasse tão rapidamente? Quero dizer, sabemos que a Síria estava na mira dos aliados ocidentais, mas geralmente penso na Turquia como algo separado nesse contexto. Um dos grandes fatores para a Turquia, para Erdogan, foi definitivamente a população. E essa questão dos curdos, e o ódio visceral de Erdogan em relação à ala militante curda dentro da Turquia, o PKK, e também a representação curda dentro da Turquia. And also the Kurdish representation inside Turkey, and actually Erdogan is. Na verdade, Erdogan é responsável por pôr fim à reconciliação curdo-turca, o que também foi representado pelo fato de que havia uma facção curda inteira, relativamente grande, no parlamento turco. Havia uma ala política do PKK presente lá, e se não me engano, foi em 2015 ou algo assim, ou até antes, que Erdogan basicamente dissolveu o parlamento e começou a prender essas figuras políticas para fortalecer sua própria posição dentro da Turquia, e então convocou novas eleições, desfazendo muito da boa vontade que havia ocorrido anteriormente. Undid a lot of the goodwill that happened beforehand, and then the transnational. E então, a natureza transnacional dos curdos tem sido um problema para ele desde sempre. Ele começou a estabelecer zonas de fronteira dentro da Síria, zonas de amortecimento, que, pelo que sei, têm funcionado muito bem para a Turquia, embora não para a Síria, e certamente não para os curdos. Este jogo de poder geoestratégico, de tentar gerenciar não apenas os ressentimentos que Erdogan tem, mas também todo o aspecto de controle populacional dessas áreas de fronteira, eu acho que deve desempenhar um papel importante nessas decisões. Você acha que ganhos territoriais ou materiais são uma parte importante dessa decisão ou estratégia, ou é mais sobre o controle dessas populações?
Não acho que ninguém, exceto esses rebeldes, os rebeldes moderados, como o Ocidente os chama, ou essas forças de combate muito islamistas, tenha ambições territoriais sérias. Desculpe, devo novamente dizer Israel à parte, porque, claro, Israel ocupa as colinas de Golã, que é território sírio. Vamos supor que Israel não seja uma força diretamente envolvida nisso, que poderia ganhar territorialmente. Não ouvi ninguém sugerir que a Turquia possa estar interessada em mais terras além dessas zonas de fronteira, esses territórios de buffer, também para colocar populações. Então é mais uma questão de como. Para a Turquia, é mais uma questão de como criar um cinturão de segurança e um cinturão de controle populacional ao seu redor, em vez de tentar absorver mais. Porque, novamente, quero dizer, se a Turquia começasse a absorver mais pessoas dessas áreas de fronteira, seriam populações que ela mesma não acolhe realmente. Pelo menos não os nacionalistas de Erdogan. Eles, na verdade, não quereriam essas pessoas dentro de seus territórios. Já é problemático o suficiente que haja uma grande população curda. Claro. Quero dizer, minha leitura um tanto superficial da situação na época era que talvez fosse tão simples quanto a Turquia não querer estar do lado perdedor. Quero dizer, eles tinham visto a escrita na parede para o Iraque e talvez esperassem que a Síria colapsasse muito mais rapidamente do que aconteceu, assim como muitos dos regimes na chamada Primavera Árabe colapsaram bastante rápido. Talvez eles não contassem que a guerra civil síria durasse tanto tempo e pensassem que poderiam estar em uma posição melhor ao lado do Ocidente em suas tentativas de intervir militarmente de forma mais direta na Síria do que realmente fizeram. Quero dizer, eles intervieram. A Turquia interveio diretamente. A Turquia sim, mas o Ocidente não. Desculpe. Não consegui identificar nenhuma facção dentro do Ocidente, dentro da OTAN, que seria a principal responsável por isso. Mas sabemos que isso se encaixa no design maior das operações de mudança de regime, que realmente começaram no Iraque e depois passaram pela Líbia e basicamente terminaram na Síria, onde a mudança de regime não foi concluída, certo? Quero dizer, Assad, Damasco, estava prestes a cair. E então não caiu, por causa da grande resistência que especialmente os russos estavam dando e do impasse que foi alcançado. Mas para mim, quero dizer, sabemos que ainda há pessoas em Washington e em Bruxelas que acham que Assad precisa ir, quero dizer, precisa sofrer o mesmo destino que Hussein. E Gaddafi, sim. Na minha lembrança, houve dois incidentes principais onde a intervenção militar direta, ou pelo menos uma chamada zona de exclusão aérea, era provável, sendo um deles em 2013 após os ataques químicos em Ghouta e o outro em 2016. Embora eu não me lembre dos detalhes exatos, acredito que houve uma votação no Parlamento do Reino Unido sobre uma zona de exclusão aérea na Síria e sua imposição. Agora, posso estar errando um pouco a data, mas parece que estávamos muito próximos. E certamente as pessoas com quem falei no exército britânico na época estavam convencidas de que o próximo lugar onde provavelmente seriam enviados era a Síria. Então, acho que chegamos muito perto disso. Eu só queria mencionar sobre o lado da Turquia e Síria e suas intervenções militares. Então encontrei 5 grandes operações militares realizadas pela Turquia na Síria, que são a Operação Escudo do Eufrates em 2016-17, a Operação Ramo de Oliveira em 2018, a Operação Fonte de Paz em 2019, a Operação Escudo da Primavera em 2020 e o que atualmente é chamado de Operação Alvorada da Liberdade, liderada pelo SNA, apoiado pela Turquia, que está acontecendo agora. Algumas coisas que notei sobre elas. Em primeiro lugar, elas adotaram a nomenclatura clássica ocidental de chamar o que é efetivamente uma ofensiva militar pelo nome mais pacífico que se pode encontrar. Aparentemente, quanto mais ofensiva a operação, mais pacífico é o nome encontrado para ela, o que não deixa de ser um pouco engraçado.
which you can't help but laugh at slightly. Yeah, it would be Seria hilário se não fosse tão trágico, assim como com as operações no Iraque e no Afeganistão e assim por diante. Essas operações mataram dezenas de milhares de pessoas sob o nome de paz e liberdade, certo? Mas tudo bem, desculpe, isso é fora do tópico. Yes. No, absolutely, and it's worth pointing that out. And Não, absolutamente. E vale a pena destacar e enfatizar isso. Uma das dificuldades de cobrir esse tipo de material é que chega um ponto em que um tipo de humor de trincheira se instala. E eu entendo que isso pode parecer talvez insensível para as pessoas que estão assistindo. Mas acho que você precisa de algo assim, apenas para passar por todo o material às vezes. Quero chamar a atenção especial para a Operação Escudo da Primavera, que foi a última grande operação militar na Síria, antes da que está acontecendo agora. operation in Syria before the one happening now. That was in 2020. Essentially, Isso foi em 2020. Essencialmente, uma combinação de forças sírias e russas estava empurrando os rebeldes de volta em todas as frentes em Idlib. Foi apenas a intervenção do exército turco, a intervenção direta do exército turco contra o exército sírio, que parou essa ofensiva. As discussões e negociações resultantes entre Erdogan e Putin resultaram no tipo de conflito congelado que temos tido nos últimos 4 anos. Então, acho que isso é parmente importante. Razão pela qual a HTS ainda sobrevive pela esta ofensiva como exército intelecto que ainda se desenvolveu há 4 anos. Right. Certo. A teia intrincada desses jogadores individuais é enorme. Também porque há muitos jogadores menores, certo, que ainda conseguem agir de forma consideravelmente independente. Embora a questão seja sempre de onde eles conseguem o dinheiro e as armas. Sim, claro. Mas por favor, sim. Yes, Do you have? of course. But please. No, I just want to move on because I'm aware this. Não, eu só quero seguir em frente, porque estou ciente de que este segmento está tomando muito mais tempo do que esperávamos, porque aconteceu muita coisa. E vale a pena destacar que os grandes perdedores disso não são nem mesmo Assad, embora eu tenha certeza de que suas forças teriam sofrido um grande choque de moral ao perder Alepo. Não acho que nenhum deles teria previsto isso, e seria interessante ver como eles podem se recuperar disso. Mas também, os curdos do norte da Síria acabaram de ver seu território completamente invadido por forças basicamente hostis. Houve um relatório de que dezenas de milhares de refugiados que haviam fugido da invasão turca anterior de Afrin, naquela operação em 2020, agora estão presos no bolsão fechado de Tal Rifat, basicamente sem água ou comida em temperaturas congelantes, esperando por um corredor para que possam voltar ao território controlado pelos curdos. Então parece que outra onda massiva de pessoas deslocadas foi criada por esta operação. Displaced persons has been created by this operation. Yes, which will inevitably. Sim, o que inevitavelmente criará pressão sobre a Turquia novamente, na verdade, e dependendo de como as coisas se desenrolarem, também sobre a União Europeia. Mas a direção dos fluxos de refugiados decorrentes dessa situação ainda não está clara. Which direction they will move to. Yeah, that's certainly true. We should also Isso é certamente mention what verdade. West is doing here, because Devemos também mencionar o que o Ocidente está fazendo aqui, porque acho que sempre vale a pena destacar o que o Ocidente está fazendo, porque, bem, nós somos o Ocidente. E assim, tecnicamente, temos mais controle, idealmente, sobre o que o Ocidente está fazendo do que sobre o que qualquer outra pessoa está fazendo, mesmo que não funcione dessa forma. Então acho que é justo dizer que a estratégia do Ocidente em relação à Síria, já que foi negado a eles um apetite público por guerra e por intervenção militar direta, tem sido muito limitada a tentar cortar as conexões de Assad com o Irã, com o Iraque e com qualquer um que possa apoiá-lo. É por isso que as bases militares dos Estados Unidos estão na região curda no leste. E recentemente, enquanto essa ofensiva estava ocorrendo, o Ocidente não estava, pelo que posso perceber, de forma alguma envolvido nos combates no noroeste por meio de ataques aéreos ou algo assim. northwest via airstrikes or anything like that, but they were involved in the east in bombing Deir. Mas eles estavam envolvidos no leste bombardeando Deir ez-Zor e a travessia de fronteira para o Iraque em Suwaya.
Há também relatos de que elementos das Forças de Mobilização Popular do Iraque estavam enviando suas próprias unidades, possivelmente milhares, de acordo com alguns relatos. No entanto, novamente, nada disso pode ser confirmado através daquela estreita travessia de fronteira. E o Ocidente está, na verdade, em uma posição muito boa para interceptar isso. Vou mostrar o mapa em um segundo, precisamente pela razão de que há uma única estrada, mais ou menos uma única rodovia, que leva daquela travessia de fronteira ao norte e depois atravessa de Deir ez-Zor em direção a Damasco. E você não pode atravessar diretamente por lá porque o deserto sírio está no caminho. E assim é muito fácil para eles interceptarem essa linha de suprimento. Desculpe, eu não tenho esse mapa aqui. Sem problema. Vamos ver. Então, esse é o envolvimento do Ocidente sob o nome de coalizão internacional. Não acho que alguém tenha realmente identificado quem possui os aviões da coalizão internacional, mas eu suspeitaria que seja a Força Aérea Americana ou seus representantes. Isso parece uma aposta segura. Sim, especialmente se houver algum tipo de campo de petróleo valioso nas proximidades, como sabemos bem antes, e depois dos comentários de Donald Trump sobre o petróleo. Nós temos o petróleo, vamos ficar com o petróleo. E sabemos que eles têm contrabandeado o petróleo da Síria o tempo todo, pelo menos desde 2016, se não 2017. O petróleo sírio, certo? Sim, a região curda controla basicamente todos os campos de petróleo da Síria. E essa é a região que está repleta de bases militares americanas e tropas no terreno. Então, sim, é muito claro quais são as prioridades da América na região. Sim, o que provavelmente também é uma indicação de por que o que está acontecendo agora está acontecendo lá em Alepo e não em nenhum lugar perto dos campos de petróleo. Porque se estivesse, já teríamos intervenção da OTAN e mais tempestades de liberdade e assim por diante, tentando proteger os campos de petróleo. Mas talvez isso seja cinismo demais neste ponto. John, já estamos com 40 minutos. Acho que temos que encerrar a primeira parte do nosso podcast. Há algo a acrescentar do seu ponto de vista sobre a situação? Por que você estava nos dando a conclusão? Sim. Não, eu só ia te perguntar sobre as previsões para a Síria. Pelo que posso ver, sem ter um entendimento realmente detalhado do que está acontecendo no terreno, pode ir para qualquer lado. Acho que há potencial para os rebeldes afastarem os sírios e entrarem em Hama e talvez além, em Homs. Certamente, se eles chegarem a Homs, então já estamos anunciando o fim do governo Assad, mesmo que não da guerra civil síria. Mas, igualmente, pode ser que os rebeldes tenham se estendido demais e que, quando encontrarem as unidades mais disciplinadas e melhor treinadas do exército sírio, como a 4ª Divisão Blindada ou a Guarda Republicana Síria, seus sucessos evaporem. Então eu não sei o que vai acontecer a seguir, mas acho que possivelmente a coisa menos provável de acontecer é uma estabilização nas fronteiras atuais. Não haverá necessariamente uma resistência. Uma grande questão na minha mente é, isso é tudo? E a Síria é o alvo principal? Porque, enquanto falamos, e provavelmente entraremos nesse tópico na próxima semana, há outra grande crise surgindo, que é a Geórgia, e os protestos do governo que estão acontecendo lá, que são tudo menos orgânicos, pelo que posso ver. Vou conversar amanhã com Lasa Kazaradze sobre isso. Mas se na Síria você tem agora uma situação muito confusa, e você combina com uma situação confusa na Geórgia, que são ambos lugares estratégicos muito importantes para a Rússia, então pode haver um elemento de tentativa de pressionar todos os aliados da Rússia. Não aliados, desculpe. Essa é a palavra errada. Quero dizer, a Geórgia não é um aliado da Rússia. O atual governo georgiano não é um aliado. Isso simplesmente não é o caso.
not the case. This is what the West tries to sell us, but that's not the case. But Isso é o que o Ocidente tenta nos vender, mas não é o caso. A questão é que esta é uma região estrategicamente importante. Se a Geórgia passasse por um segundo Maidan e, basicamente, forçasse a mão dos russos em termos de como eles controlam essas duas províncias georgianas, ou talvez até provocasse mais intervenções lá e prendesse as forças russas, pode haver um jogo maior em andamento que ainda não está totalmente transparente. Estou muito desconfiado do momento em que essas coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. O cessar-fogo no Líbano, a escalada na Síria e os protestos em massa na Geórgia, semelhantes aos protestos do Maidan. Estou esperando mais informações chegarem. Mas, na verdade, talvez a Síria nem seja o alvo principal aqui. Talvez o alvo principal esteja muito mais ao norte. E com isso, acho que podemos concluir. Por favor, deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Planejamos cobrir um pouco mais, mas este é o primeiro que fazemos, então estamos enfrentando dificuldades iniciais apenas tentando organizar tudo. Por favor, tenha paciência conosco e esperamos trazer uma experiência mais refinada na próxima semana. Mas nos diga seus comentários, o que você acha do novo formato e se é fácil de ouvir. E mais importante, o que você gostaria que abordássemos a seguir. Quais questões em relações internacionais são importantes para você e que gostaria da opinião e expertise do Pascal. E sim, estamos ansiosos para ouvir de você. Muito obrigado e um adeus da minha parte. Thank you very much, and goodbye from me. Obrigado, John.